Carta aos Gálatas, capítulo de número 5, vamos ler o verso 19, o 20 e o 21. Gálatas, capítulo 5, verso 19, 20 e o 21. Nos diz assim a palavra do Senhor: Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Feche os seus olhos, vamos levar a Deus oração. Senhor Deus, graças te damos por essa palavra, meu Deus, pelo período que passamos e estamos passando na tua casa. Eu louvo ao teu nome pela vida que é dos irmãos que aqui estão, que o Senhor continue protegendo, guardando cada um, Pai querido, e fala conosco por intermédio da tua palavra, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Podeis assentar, meus irmãos? Vamos meditar nessa noite, com a ajuda do Espírito Santo, sobre esses negócios que nós falamos aqui. A Bíblia está chamando de obras da carne. No verso 19, ora, as obras da carne são conhecidas e são essa lista terrível que nós lemos. Obras da carne, meu irmão. Que carne que é essa? O que está querendo dizer com esse negócio? Quando a Bíblia, neste texto, está dizendo carne, está dirigindo a carne, está atribuindo à carne essas questões, aqui não é simplesmente carne física, pele, osso, músculo. Carne, quando está dizendo de natureza humana. A natureza humana que nós vivemos aqui, ela é por um todo carnal, natural, está dizendo mais para este lado, está voltada mais para a natureza humana. O salmista vai dizer assim: em pecado me concebeu a minha mãe. A Bíblia vai também nos dizer que todos os homens pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Então, por natureza, nós somos carnais. O homem natural é carnal. Se não tivermos o Espírito Santo, nós somos carne, vivemos pelos desejos da carne, praticamos esses negócios, essa lista aqui, que nós vamos decorrer nessa noite com a ajuda do Espírito Santo. Se nós pararmos para pensar, a Bíblia está dizendo que as obras da carne, nós vimos aqui uma lista de obras da carne. Se nós não cuidarmos, uma obra tem que ser feita, certo? Uma obra, se nós passamos aqui, tem uma obra de construção, tem alguém executando aquela obra. O homem natural, se não estiver acompanhado do Espírito Santo, nós executamos essa obra também, as obras da carne. Aí a Bíblia está aqui, o texto nos alencou ou nos deu uma lista dessas obras. Olha só, Paulo lista as obras da carne e coisas semelhantes a essa ele falou uma lista e tem coisas semelhantes a esta. Na vida dos que herdam, dos 5, né, o 21 já nós vamos falar depois. Na vida dos que herdarão o reino de Deus, essas obras podem ser classificadas em 5 grupos. Não é o que os que herdarão, né, os que não herdarão o reino de Deus, vamos classificar em 5 grupos essas obras da carne. É uma lista grande, nós vamos classificar aí em 5 grupos, em nome do Senhor Jesus. O primeiro do verso 19 está ali, o primeiro grupo aqui, pecados sexuais.
Estamos falando de obras da carne, meus irmãos. Vamos falar aqui hoje de obra da carne. É o que o homem natural puxa, pende, se não cuidar, vive em torno disso, se não vigiar. Estamos falando isso aqui dentro porque a igreja precisa entender, nós precisamos saber que nós vivemos uma luta diária com essa carne. Nós precisamos saber quais são, irmãos, um lutador, por exemplo, digamos assim, um lutador, um boxeador, se marca uma luta, vem um desafiante, lhe desafiando para tomar o seu título, para ter uma luta, ele vai pegar o seu adversário, vai pegar vídeos de lutas passadas, vai começar a estudar para entender, saber qual é o ponto forte, o ponto fraco, como que ele luta, sim ou não? É a estratégia. Nós, como servos de Deus, cristãos, nós estamos num ringue com o nosso natural, que é a carne, e o nosso espiritual. Se nós aqui nessa noite, nós vamos estudar a nossa carne, o que ela gosta, o que ela pende para fazer, o que eu tenho que tomar cuidado, como que eu vou golpear ela para o meu espírito sair ganhando. Então nós vamos ver aqui algumas coisinhas, que tem algumas dessas aqui, que é gritante. Esse primeiro aqui é gritante, meus irmãos. Se nós pararmos para falar aqui, todo mundo fala, meu Deus, que pecadão. Mas nós vamos ver alguns outros que nós precisamos vigiar, porque senão a nossa carne nos golpeia e nós caímos também nessas falhas das obras da carne. Vamos aqui 5 grupos, e o primeiro grupo, pecados sexuais. Vamos aqui, nos pecados sexuais temos a prostituição, a impureza e a lascívia. No verso 19, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza e lascívia. A prostituição indica pecado na área de relações sexuais. Isso aqui, meus irmãos, falou prostituição, mas o povo pula longe. O povo pula longe. Se fala, quer ver um exemplo aqui? Bem assim, você está caminhando na rua, aí tem uma pedra lá de 10 quilos na sua frente, você vai tropeçar nela? Dificilmente. Você está vendo, um negócio de 10 quilos é grande. Então assim, se desvia muito fácil. A gente evita, a gente procura evitar com mais frequência, tem mais medo disso aqui do que dos outros. Então assim, a prostituição, pecado de relação sexual. A impureza indica profanação geral da personalidade, manchando toda a esfera da vida. A impureza indica a profanação geral da personalidade, manchando toda a esfera da vida. Impureza. Impureza é o contrário de puro. Quando se diz puro, retrata a nossa mente limpo. Não se trata assim, se eu falo assim puro, vai imaginar branco, reluzente. O impuro é totalmente ao contrário, vai imaginar manchado, sujo. Então o pecado de impureza é a obra da carne com a impureza é aquilo que mancha a personalidade, mancha o caráter. É aquela pessoa que você olha e as suas atitudes no dia a dia, o que ela pratica na sua vida diária, é impuro e a gente consegue perceber. Impureza. Meus irmãos, impureza pode englobar muitas coisas. Primeiro, os que vivem em pecado estão impuros. Porque nós que aceitamos a Jesus fomos purificados pelo sangue do Cordeiro. Só que a carne puxa para a impureza. É como, irmãos, a carne é um porco, um leitão, que você pode pegar ele, dar um banho nele, deixar ele limpinho, você solta, ele volta para o barro. Ele gosta de ser impuro. Ele se sente bem na lama. O pecado, a carne, ela puxa para essa lama do pecado. Se nós não nos purificarmos no sangue de Jesus, a nossa carne sempre puxa para se lambuzar no pecado novamente. São as obras da carne.
Por isso que nós temos que sufocar a nossa carne. É por isso que nós temos que manter ela em xeque, porque se ela começasse a aflorar, os desejos começam a se aflorar novamente. São desejos da carne, meus irmãos. Aqui, dentro dessa igreja, o pastor não é mais santo do que vocês. Nós somos todos iguais. Se não vigiarmos os desejos, cada um aqui tem carne nele. Cada um de nós aqui temos duas naturezas, a carnal e a espiritual. O que difere um do outro não é, que eu sou mais, que eu faço mais, que é isso mais. O que difere um do outro é quem nós estamos sacrificando dessas duas naturezas. Dessas duas naturezas. Me foge a melhor memória, acho que foi o evangelista Jonathan que disse que tinha um homem que levava 2 cachorros a uma praça. Foi você mesmo que disse isso? Levava 2 cachorros para uma praça e ele fazia ali, abria a aposta, né? E dizia, o cachorro preto e um cachorro branco, vamos deixar assim para ficar claro. E aí ele falava assim, eu aposto que o preto vai ganhar. E aí as pessoas apostavam no branco, no preto, e o preto ganhava. Na semana que vem ele apostava que o branco iria ganhar. E aí as pessoas apostavam em um no outro, e ele apostava no branco e o branco ganhava. E assim sucessivamente, toda semana ele fazia isso. E as pessoas perguntaram para ele, indagaram ele, como que o senhor sabe? Qual cachorro que vai vencer a batalha, a guerra aqui, a luta? Como que o senhor sempre acerta? Aí ele disse, não, é porque eu que crio os cachorros. E aí, quando eu quero que o branco ganhe, eu começo a alimentar o branco, eu dou ração para o branco, e o cachorro preto eu deixo sem ração, preso lá, não alimento nada, ele vai se enfraquecendo, no dia da briga ele ganha, o branco ganha. A nossa vida espiritual é a mesma coisa. Todos os dias tem uma briga dentro de nós. Todos os dias. Despertou, você sai para a luta. Despertou, você sai para uma batalha. E aí, quem que vai ganhar nesse dia? Você sai para a batalha, vai ter ofertas no seu caminho. Você sai no dia a dia, vai ter pratos que vão ser oferecidos para você. E aí, quem que você tem alimentado, quem nós temos alimentado, que vai ganhar essa batalha? É fácil saber quem ganha. É quem você sustenta. É quem você alimenta. É quem você supre os desejos. Quem aqui já sentiu o desejo de dobrar o joelho e orar? Todos nós sentimos. Da mesma forma que a nossa carne também sentiu o desejo de fazer coisas que não agradam. É a natureza. E aí, qual que eu vou suprir o desejo? Eu vou para o lado do espírito ou eu vou para o lado da carne? Qual que é meu ponto, meus irmãos? É que os desejos aparecem. Ora, busca, jejuma, mas a carne está lá. Só nos livraremos do corpo do pecado quando Jesus nos levar para morar com Ele na glória. Enquanto estivermos aqui, essa batalha nossa é diária. Os desejos da carne. Nós estamos falando da impureza. O desejo de se sujar, de enfiar na lama. A carne quer fazer isso. Se nós não cuidarmos, nós caímos nessas coisas. A lascívia indica amor ao pecado. Olha só, a lascívia indica amor ao pecado, tão despreocupado e audacioso que a pessoa deixa de se preocupar com o que Deus e os homens pensam ao seu respeito. Olha só, a lascívia é o amor ao pecado. Tamanho, um amor ao pecado tão grande, que aí eu não importo mais o que Deus pensa de mim. A lascívia, ela me faz mergulhar tão fundo no pecado que eu já não tenho preocupação nenhuma. Irmãos, todos nós falhamos. O que difere é que às vezes, quando a gente cai, é um acidente, e aí naquela hora você pensa, meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz? Me perdoa, Senhor, eu não queria te magoar, eu não queria ferir o Senhor, porque quando nós pecamos, nós ferimos. Quando nós pecamos, é como se a gente estivesse pegando e jogando novamente a morte de Jesus na cruz do Calvário. Vocês já pararam para pensar nisso? Porque Ele morreu para perdoar os nossos pecados.
A lascívia faz a pessoa não se importar com nada disso mais. O mundo aí fora, as pessoas que vivem dominados pela carne, não se importam com Deus. Não pensam na obra da salvação. Não pensam no céu. Irmãos, nós não, olha só. A irmã Jeane, uma vez, ministrando na escola dominical, para os jovens, eu era jovem ainda, e ela disse algo que marcou a minha vida, e até hoje fala no meu coração. Ela disse: se não existisse o inferno, nós serviríamos a Deus da mesma forma. Se não houvesse condenação para os nossos atos, se não houvesse castigo para o que nós fazemos aqui. Pensa aí, vamos trabalhar com si aqui, com a hipótese, rapidinho. Se não tivesse, nós faríamos os mesmos sacrifícios que a gente faz para ir para o céu? Talvez alguém diria: não. Para quê? Se não vai acontecer nada. Nós precisamos servir a Jesus. Precisamos andar com Jesus, simplesmente pelo privilégio de estar com Ele. Nós precisamos buscar o céu pelo fato de que nós queremos estar no céu com Ele. Irmãos, você que aceitou Jesus, para de ter medo do inferno. Começa a pensar no céu, muda o seu foco. Olha para Jesus. Começa a viver a sua vida, a sacrificar a sua carne, sabendo que tudo isso não é para você não ir para o inferno, não. Eu não sou crente para não ir para o inferno, eu sou crente porque eu quero ir para o céu. Eu estou lá pensando no inferno, meus irmãos? Eu estou lá, não. Eu sacrifico a minha carne porque eu quero estar com Jesus. Ponto. Num relacionamento, a gente não tá casado, abre mão da vida de solteiro, de tudo, por medo de ficar solteiro. Não é porque você gosta, porque você ama, porque você deseja estar junto. Por que com Jesus a gente pensa diferente? Vamos sacrificar a nossa carne. Irmãos, eu sei que é difícil. Sacrificar a carne não é fácil. Nós estamos falando, eu disse aqui antes de nós entrarmos, que nós estamos falando alguns pecados grandões, eu vou colocar grandão aqui entre aspas, só para nós qualificarmos. Essa aqui é coisa terrível, meus irmãos. Prostituição, Deus que me livre. Impureza, meu Deus, está queimado. Lascívia, não. Eu estou preocupado com o que Deus pensa a meus respeitos. Isso aqui é coisa assim absurda. É a pedra de 10 quilos no caminho. Aquela pedrona. Minha mãe é lá de um lugar que chama Pedra Alta. Esses aqui é a Pedra Alta, é aquela grandona que serve de referência do lugar. É esse daqui. Só que tem outros que nós vamos ver mais para frente, que é também obra da carne. Então nós vimos aqui, esses qualificamos como os pecados sexuais, que envolve o corpo, envolve toda essa sexualidade. Dentro desse pecado sexual está a lascívia, que é onde o pessoal vai se afundando, e aí não se importa mais com o que Deus pensa. Amém? Deus me livre, meus irmãos, mas é amém, porque nós entendemos. O segundo grupo, o 20, por favor. São os pecados religiosos. São as obras da carne com os pecados religiosos. A idolatria e a feitiçaria. Parte A do versículo. A idolatria e a feitiçaria. Esses pecados falam de ofensas a Deus, pois são uma perversão do culto. Lá diz que se a idolatria imprudente culto prestado aos outros deuses, feitiçaria é o intercâmbio secreto com os poderes do mal. Se a idolatria, olha só, a idolatria é justamente isso, eu vou trocar bem por miúdos aqui para ficar bem claro. Idolatria é colocar no lugar de Deus qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Mas vamos trabalhar aqui com deuses.
mas daqui a pouco eu dou uma pincelada também nisso daí, porque é bom a gente saber. Com outros deuses, nós partimos, exemplo, para o hinduísmo, para a Índia, onde tem mais de 1 milhão de deuses. Nós vamos para o budismo, que tem também vários. Isso é idolatria. Nós vamos aí, meus irmãos, qualquer coisa, objeto, imagem, que nós direcionamos adoração, idolatria. Qualquer um que você direciona oração, petições, reza, seja lá o que você quiser falar, meditação, idolatria. Se nós não estamos buscando ao Senhor Jesus, a Deus, ao Espírito Santo, idolatria, a Trindade, que é Deus, um único Deus. Falamos de deuses, meus irmãos. Aqui, os irmãos não vão, alguém veio do catolicismo, foi liberto, mas aí não se dobram perante imagem, não ficam rezando, não tem essa prática, essa idolatria. Os irmãos aqui não vieram do hinduísmo, onde adoram vaca, grilo, mosquito, aquele negócio, não viemos, então nós não estamos aí tão pesado para cair nisso aqui. Mas o que é que eu disse? Qualquer coisa que nós colocamos no lugar de Deus. Há pessoas que praticam o idolatrismo colocando o filho no lugar de Deus. Há pessoas que praticam o idolatrismo colocando o cônjuge no lugar de Deus. O pai, a mãe, o cachorro, o carro, bens, casa, emprego. Já pararam para pensar nisso? Qualquer coisa que nós colocamos no lugar de Deus, aqui eu estou falando de prioridade. Qualquer coisa que nós colocamos em primeiro lugar na nossa vida é idolatria. Estava fácil quando era lá pecado sexual. Era mais fácil quando era negócio absurdo. Mas é o nosso dia a dia, meus irmãos. A carne está conosco em todos os momentos. Quer um exemplo? A nossa carne, porque a carne é daqui. Sim ou não? A carne não é daqui? Essa carne vai para o céu? Não. Ela é daqui. Então a minha carne fala comigo aqui, Cifa Reginaldo, você tem que dar seus pulos, rapaz. Trabalho, olha a oportunidade aí. Você está nos Estados Unidos, olha aí. E aí, oportunidade, irmão, se nós formos olhar os Estados Unidos, você trabalha de segunda a segunda, sim ou não? Trabalha. Você trabalha eu ia falar amanhecer, mas está amanhecendo 8 horas, mas está de noite ainda, você já pega e vai parar de noite também. Não é desse jeito? É, a oportunidade está aqui. Aí a nossa carne fala, você tem que fazer isso aqui, porque você tem que comprar uma fazenda no Brasil, você tem que comprar uma casa no Brasil, tem que comprar uma casa aqui, você tem que fazer aquilo lá. E aí é tanta coisa para a gente fazer, que aí eu coloco isso em primeiro lugar. Aí, o que acontece? Eu começo a confiar no meu braço. Estamos falando de idolatria, meus irmãos. Estamos falando de idolatria. Parece que não, mas estamos. Aí eu coloco tudo isso na minha frente, paro de depender de Deus. Ah, é para ser preguiçoso? Não, meus irmãos. Trabalha, corra atrás, faça os seus projetos, mas entregue a Deus esses projetos. O que é confiar em Deus? Senhor, está aqui. Eu quero estar na tua casa. Vai acontecer dia que não vai dar, meus irmãos? Vai. Vai ocasiões que vai acontecer alguma coisa, vai atrapalhar aqui e acolá? Vai. Só que o desejo meu é sempre estar aqui. O meu desejo é sempre estar buscando, é sempre ter tempo para orar, é sempre ter tempo para ler, é tempo para estar na casa do Senhor, escola dominical. Meu desejo é como o salmista disse, estar na casa do Senhor. É estar na casa do Senhor. A isso demonstra que eu confio em Deus. Não porque eu estou na casa do Senhor, é porque eu depositei meus sonhos. Está lá, meus irmãos, na gaveta de Deus lá. No dia que ele abrir ela, ele tira um papelzinho e vai estar aqui um sonho. Confiança em Deus. Aí eu coloco, Deus está em primeiro lugar. Não é porque sou melhor, não é porque somos melhor, mas é porque nós temos que ter essa ideia de que Deus está em primeiro. Está acima de mim, acima do meu desejo. Acima do meu desejo. Eu coloco lá. Aí meus desejos, meus planos, meus projetos, eu submeto a Ele.
Ó, o Senhor está aqui. Se der para o Senhor fazer esse negócio aqui, eu agradeço. Se não der também, nós vamos tocando a vida. Então eu não vou colocar meu trabalho no lugar de Deus. Não vou colocar a minha esposa no lugar de Deus. Porque foi Deus que me deu. Se não tivesse Deus, eu não estava com ela. Talvez estava com aí, que era uma perturbação. Marisa é uma bênção, graças a Deus. Foi um presente de Deus, não está acima dos meus filhos. Foi Deus que me deu e eu consagrei eles ao Senhor, apresentei ao Senhor. Falei assim, eu estou aqui, eu estou só cuidando. Não estão. Primeiro é Deus. Aí vem a minha família, aí vem a igreja, e por aí vai, meus irmãos. Amém? Não vamos colocar nada no lugar de Deus. Deus que me livre dos irmãos ficar adorando imagens aí também. Feitiçaria, meus irmãos, se aí a idolatria é colocar alguém no lugar de Deus, a feitiçaria é você fazer o intercâmbio aí com as obras das trevas. Aí está mais o trem fica mais complicado ainda. A feitiçaria é justamente você mexer lá no ninho das cobras e achar que está fazendo a coisa certa. Aí de novo voltou, está lá para um negócio mais esquisito. Só que a feitiçaria, meus irmãos, tem muita coisa oculta que entra nos nossos lares. Superstições, esses negócios tudo, nós temos que vigiar muito com isso, mas isso fica para uma outra feita. Nós vamos aqui, porque eu faço lá em casa, meus irmãos, falam assim, nossa, vai sobrar tempo, o relógio já está andando para frente lá. Ô Jesus. Pecados religiosos, idolatria e feitiçaria, nós focamos mais na idolatria, a feitiçaria e qualquer coisa em outra oportunidade nós falamos. Pecados sociais, meus irmãos, o terceiro grupo. Pecados sociais. Olha ali, os pecados sociais. Sociais. São inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas. Sociais, meus irmãos, é aqui no nosso meio, viu? É no meio da família. Social é na convivência no seu trabalho, ali com pessoas, lidando com pessoas. Social. O Senhor Deus nos criou homens e mulheres relacionáveis. O que é isso? Nós relacionamos com as outras pessoas, fazemos amizades, nós criamos amigos, vínculos, grupos que a gente conversa, que bate o papo, sim ou não? A gente chega, tem uns que tem mais facilidade, meus irmãos. Eu vou aqui para Boston ali, eu não sei, eu sento lá esperando o avião, encosto um velhinho em mim, aí eu começo a conversar. E vou embora, se deixar eu converso com ele até chegar em Boston. Tem uns que é mais fácil de conversar, eu chego, converso, já faço amizade, é mais fácil para mim. Para outros são mais difíceis, mas somos relacionáveis. A gente chega, é um exemplo, os irmãos que chegaram aqui mais depois que já estava a igreja mais estabilizada, chega, fica meio acanhado e tal, aí vai conhecendo um, vai conhecendo o outro, começa a conversar aqui e ali, daqui a pouco nem parece mais que chegou aquela pessoa assustada, já se relacionou, é sociável. Nós somos seres sociáveis. Só que no meio dessa sociedade, a carne começa a entrar e começa a criar algumas coisinhas. Algumas ervas daninhas. Ok? E nós vamos aqui, o primeiro nessa lista, as inimizades. Se nós chegamos e começamos a fazer amizades, daqui a pouco a carne entra no meio e começa a fazer inimizade. Como que a carne começa a fazer essas coisas, meus irmãos? Como que, olha só, eu paro para pensar assim, e fico matutando, pensando assim, e como que uma amizade se torna uma inimizade assim do nada? Como assim? Eram tão amigos, nós já usamos, mas parecia que eram tão amigos. O que aconteceu? A carne começa a aflorar. Quando a carne começa a aflorar, quando o desejo, ela não pode ser egoísta. Sim ou não? Uma amizade egoísta dá certo? Não.
Aí a carne, ela é egoísta, porque a carne pensa em mim. Se a Bíblia nos diz que que o bem que nós queremos que nos façam, façamos nós a eles, aos outros. Se a Bíblia me fala, ame ao seu próximo, como o quê? Como assim mesmo, ama a ti mesmo. Se a Bíblia me fala isso, a carne fala assim, ei, se puder tirar vantagem aí, chega junto. A carne fala isso, meus irmãos. A carne, ela puxa, ela fala assim, ó, não, meu irmão, aqui não adianta, você pode ser bom caráter o tanto que for, a sua carne não presta. Você pode ter sido criado pela melhor mãe e o pai do mundo, a sua carne não presta. Ela quer sair tirando vantagem, ela é egoísta. Ah, mas se não faz para mim, aí começa a carne, aí começa a criar aqueles pensamentos e aí cria-se a inimizade, porque a carne aflorou. Eu li um livro, chama-se Este Mundo Tenebroso. É uma ficção que retrata uma realidade. Fala assim, retrata muito bem o mundo espiritual, as lutas, demônios, aquele negócio tudo. Mas trocando por miúdos aqui, ele compara essas inimizades, essa obra da carne, como as topeiras que entravam e faziam buracos nos quintal dos outros. E passavam, iam cavando, e daqui a pouco aquele buraco virava um buracão e aquele negócio todo. A carne é desse jeito, ela começa a lançar aqui e acolá, e é aquela topeirinha que vai cavando um buraquinho, só que vai fazendo um monte de túnel, e daqui a pouco cai tudo. São as obras da carne. As amizades se tornam inimizades. Olha só, esses 8 pecados, deram 8 aí, são pecados sociais. Envolve transgressões ligadas aos relacionamentos. A inimizade é uma atitude mental que provoca e afronta outras pessoas. Olha só, as porfias e ciúmes referem-se a rivalidades. Rivalidades, meus irmãos. Já pararam para pensar no poder dessa palavra? Rivalidade. Rivalidade é bem assim, bem claro, é um contra o outro. É um contra o outro. A rivalidade é justamente um puxando para lá e o outro para cá. Eu estou falando aqui para a igreja de Cristo. Estou falando para o povo do Senhor escolhido, lavado, remido. Todos nós somos. Aí, meus irmãos, a carne vem e implanta a rivalidade. O que a rivalidade faz? Não, se está fazendo, não vai dar certo, porque é fulano que está fazendo. Se eu fizesse, dava certo, mas como é fulano, não vai dar certo. Rivalidade. Quando eu puxo para cá, falo assim, não, se eu faço, dá certo. Se eu prego, o céu desce. Se o outro prega, não vai acontecer nada, porque eu sou melhor. Rivalidade. Está todo mundo olhando para mim porque eu falo. Rivalidade, meus irmãos, vamos cuidar disso para que isso não encontre morada no nosso coração. A igreja do Senhor não tem espaço para rivalidade de jeito nenhum. Em o nome do Senhor Jesus, que todo espírito de rivalidade parta em retirada, porque aqui nós estamos de mãos dadas caminhando para o céu. Não tem, meus irmãos, aqui um puxando para lá, que não tem cabo de guerra, não. Estou puxando, mas é para a gente caminhar. Tenha esse sentimento. Tenha esse sentimento dentro de você. Meus irmãos, aqui a gente está falando de um para o outro. Mas nós que estamos aprendendo nessa noite, nós que estamos aqui meditando na palavra do Senhor, se tem alguém que você sente que tem rivalidade contigo, pega na mão dele, mas não puxa para lá. Puxa para o céu. O problema é que quando tem a rivalidade, a gente quer puxar o cabo de guerra também. Vocês estão me entendendo? Amém? Estão me entendendo? Se tiver o sentimento para contigo, se tiver alguém que está querendo ter inimizade com você, está querendo criar rivalidade com você, passa por cima dessa rivalidade, abraça e fala, eu estou junto contigo, hein? Passa por cima dessa inimizade e fala assim, ei, eu sou seu amigo, eu quero ir para o céu junto com você.
Isso aqui é o papel do cristão, de verdade. Lavado, remido no sangue do Cordeiro. Aquele que entendeu a obra da salvação. Por que eu digo isso? Porque Jesus Cristo, quando foi traído por Judas, o que ele disse? Ei, sou Judas traidor, sem vergonha. Foi isso que ele falou? Sai para lá, rapaz. Mau caráter. Amigo da onça. É isso que Jesus falou? O que ele disse? Amigo. Você acha que Jesus estava sendo sarcástico naquele momento? Não. Era do fundo do coração. Judas olhou para Jesus como uma mercadoria que valia 30 moedas de prata. Jesus olhou para Judas como um amigo de verdade. Alguém pode olhar para nós e olhar e falar, não vale nada. É ruim. É carne de pescoço. Mas o meu olhar para essa pessoa tem que ser meu amigo, meu irmão, meu companheiro. Amém, meus irmãos? É fácil fazer isso? Não. Não é fácil para mim também, não. Só que quando nós sufocamos a nossa carne, quando nós amassamos a nossa carne, a velha natureza, fala assim, o seu lugar é aí, ó. Seu lugar é aí embaixo. Quem domina aqui é o Espírito. Aí o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Se a carne fala, ei, tá lá, aí começa a ganhar dele, tira vantagem dele. Aí quando você amassaga a carne aqui assim, ó, amassa ela lá embaixo. Aí o Espírito fala assim, ama ele. Ele é seu irmão, é seu companheiro. Ajuda ele. Quando nós temos o Espírito Santo, ele nos ajuda, nos guia para sermos melhores. Amém? Glória a Deus. Estávamos na porfia. Obrigado, é muito. Porfia. Iras. As porfias e os ciúmes, né? Está na mesma ideia. Iras são acessos de raiva. E, olha só, e discórdias dizem respeito às ambições interesseiras e egoístas que criam divisões na igreja. Ira, meu irmão, ira. Acessos de raiva, excesso, aquela explosão, aquele negócio. Isso também não pode, não. Se vocês pegassem aqui e juntassem a minha mãe, as minhas duas irmãs, e eu estar falando disso aqui hoje, aqui, elas devem ficar olhando para mim e falando assim, ou você está falando mentira, ou Deus mudou você mesmo. Irmãos, eu tinha um temperamento mais forte. Explosivo. E aí as coisas vão mudando assim. Eu mudei e não percebi que eu mudei. Eu percebi que eu mudei quando veio um testemunho de fora. Alguém falou assim, rapaz, você está diferente, você era assim, desse jeito, agora você está mais diferente. Deus, que mudança. E aí eu parei para analisar e realmente, graças a Deus, aquela explosão de ira. Porque quando que acontece isso? Quando nós não somos dominados pelo Espírito, meus irmãos. Quando nós não somos dominados pelo Espírito, a explosão, porque nós temos sentimentos, todos nós que estamos aqui temos sentimentos, tristeza, alegria, raiva, angústia, temos esse trem tudo. Quando isso aflora em mim, eu falo, o Espírito Santo aqui será que ele está perdendo a rédea? Não, é eu que estou tomando a rédea da mão dele. Aí eu falo, não, toma aqui de volta, é o Senhor que dirige isso aqui, esse carro velho aqui. É o Senhor que dirige. Então, a ira não pode tomar conta de nós. Esse excesso, essa explosão de raiva. As discórdias dizem respeito às ambições, olha só, ambições interesseiras e egoístas que criam divisões na igreja. Discórdias, ambições interesseiras. Eu queria andar mais rápido, mas se eu falar aqui, se não der tempo, nós falamos. Discórdias, olha só, são interesses egoístas que criam divisões dentro da igreja. Quando falaram que o Senhor Jesus expulsava demônios por Beelzebu, né? Expulsavam demônios lá pelo chefe dos capirotos,
Aí ele fala assim: como vai subsistir um reino dividido entre si mesmo? Como que vai? Irmãos, agora para. Como que a igreja vai subsistir com divisões dentro dela causadas por interesses egoístas? Não vai, meus irmãos. Não vai. O sentimento da igreja tem que ser um sentimento de compaixão, de amor, de ajuda, de companheirismo. Quando o ambiente que tem essas coisas é um ambiente de paz. Aí você entra num lugar que está cheio de dissensões, de inimizades, de divisões. Aí aquele negócio, tem um grupo ali, tem um grupo lá, aí fica aquela conversa ali, aquela conversa lá. E isso são interesses egoístas. Por que eu estou dizendo isso? É porque quando estão lá falando, estão falando: ai, mas que me perseguem, que eu, e que aquilo outro, e porque é só eu, e eu. Você não é o centro da igreja, aqui é Jesus. Para com isso. Nós não somos o centro da igreja. Aqui, meus irmãos, o centro é Jesus. Reuniu, tem que falar de Jesus. Juntou 2, 3 aqui, fala de Jesus. Para com esse negócio, porque se nós, meus irmãos, experimenta, pelo amor de Deus, dobrar o seu joelho um dia e falar assim: ô Senhor, ô Jesus, estão me perseguindo lá. Ô Jesus, olha só o que eu estou passando. Mas se Jesus começar a te fazer lembrar do que ele passou. Estão te perseguindo? Olha lá, olha a minha história. Começa a ler os evangelhos lá, vai para a Bíblia lá, vai para a minha palavra. Olha o que eu passei. Olha o que aconteceu na minha vida. Eu fui crucificado, eu fui caluniado, eu fui cuspido, eu fui perseguido. Aí a gente está, ai, tadinho de mim. Para com isso, gente. Aí essa ideia, meus irmãos, aí tem gente que cria uma narrativa na sua cabeça, uma história. E por causa dessa história, dessa ficção na sua cabeça, eu falo ficção, meus irmãos, porque tudo que a gente cria na nossa cabeça é maior do que a realidade. Tudo que a gente cria na nossa cabeça é maior. Aí a pessoa cria tudo isso aí, e por causa disso, aí é eu, aí, inimizade. Porque falam de mim, discórdia. Porque me perseguem, divisão. Vamos cuidar, são obras da carne. Amém? Vamos nos blindar, meus irmãos. Esconde atrás da cruz de Cristo. O melhor lugar para a gente estar é, escondidinho aqui, atrás da cruz de Cristo. Fica perto dele, porque quando isso acontecer, você olha para ele e entende que ele sofreu coisas maiores do que a nossa e mesmo assim nos amou. Eu acho lindo Jesus, que na cruz, crucificado, mãos cravadas, pés, coroa de espinho, todo aquele sofrimento, quando ele abre a boca, ele fala assim: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Já parou para pensar nisso? Que quem se levanta com discórdia não sabe o que está fazendo. Que quem se levanta com inimizade não sabe o que está fazendo. Aí você está aprendendo aqui hoje, a partir de hoje, quando acontecer, você fala assim: Pai, perdoa. Ele não sabe o que faz, eu amo ele, ajuda ele, trabalha na vida dele. Em nome de Jesus, amém, meus irmãos? Glória a Deus. Ô Jesus. Deixa eu acabar só esse ponto. Dissensões sugere divisão, e facções, rompimentos causados por um espírito partidário, e invejas indicam rancores e o desejo profundo de ter aquilo que os outros têm. Facções, eu quero aqui facções. Essa questão partidária, meus irmãos, às vezes fica muito claro na nossa mente a questão política e tudo mais, mas deixa para lá. Mas vamos ter aqui essa questão de facções, esse partido aqui. Alguém já chegou para você e contou alguma história, alguma versão de alguma história, e você começou a pender para aquela pessoa que você está ouvindo a história?
Alguém chegou e... Irmãos, eu estou falando que nós somos aqui relacionáveis e a gente começa a pender para os lados daqueles que nos falam. Se chega alguém para mim e fala, Reginaldo, nossa, mas no meu trabalho, meu patrão é ignorante, ele me trata mal, aí eu começo a falar, pá, que raiva desse homem, viu? O que eu tomei? Partido. Facção. Dentro da igreja, acontece isso, infelizmente. Isso é obra da carne. Inveja, o desejo absurdo, o desejo descontrolado, aquilo que eu quero que o outro tem. Inveja é obra da carne. Vamos ter cuidado, meus irmãos. Ciúmes, iras, discórdias, dissensões. Coloca para mim o 19, Marcos, nós vamos ler. Se coloca de pé, nós já vamos ler de pé, meus irmãos. E eu termino terça-feira que vem, em nome de Jesus. Eu estava querendo terça-feira que vem falar só do fruto do Espírito, mas nós vamos fazer caber tudo na terça-feira que vem, em nome de Jesus. Ora, as obras da carne são, leiam todos comigo, são conhecidas e são. Parou aí. As outras, coloca lá para mim, só a inveja que está no outro, né? A inveja. Aí os outros ali a gente fala terça-feira que vem. Amém, meus irmãos? Amém. Os irmãos que tiveram aqui hoje, voltem terça-feira que vem. E fala para quem faltou vir também. Amém, meus irmãos? Irmãos, nós estamos aqui estudando o nosso inimigo, a nossa carne. Agora você viu como que ela ataca. A partir de hoje você tem um contra-ataque. Chamando o seu técnico, Espírito Santo, para te falar como é que você vai contra-atacar, como que você vai lutar essa luta, e o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Essa terça-feira, você entrou aqui com 2 cachorros, o preto e o branco. Vamos colocar aqui, um é a carne e o outro é o Espírito. Na semana que vem, essa semana alimenta o Espírito. Faz esse teste até na terça-feira que vem. Deixa a sua carne ali, mortifica a sua carne. Na semana que vem você me conta o testemunho. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos, meu Jesus, pela tua palavra, pelo ensino, Senhor, o aprendizado que nós retiramos dela nessa noite. Meu Pai querido, nós queremos mortificar a nossa carne todos os dias, nós queremos fortalecer o nosso espírito para que nós possamos, meu Pai, agradar ao Senhor e chegarmos, meu Pai, à estatura de varão perfeito e irmos para o céu de glória junto contigo. Ó Senhor Jesus, que toda obra da carne que começa, Senhor, tem aí a intenção de crescer no meio da tua igreja, cai por terra em nome de Jesus. Que o teu povo, que a tua igreja, que este grupo de irmãos venha a ser um grupo, Senhor, unido, amigo, companheiro, e que no nosso meio o teu Espírito Santo venha trabalhar retirando toda a obra da carne, que toda obra, Senhor, que tudo aquilo que vem desagradar a ti, parta em retirada em nome do Senhor Jesus. Trabalha em nossa vida, Espírito Santo, limpando-nos de tudo isso, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém?